Bom dia. Bom dia, senhores deputados. Bom dia aos representantes da FENPROF, que penso que são, eu disse Isabel, professor Isabel Mendes, mas é Ana Isabel, usa mais Ana Mendes, professor Ana Isabel Mendes e o professor Miguel Viegas. Hoje não podem estar todos os grupos parlamentares. O grupo parlamentar da IEL está representado a nível da assessoria, mas não, a senhora deputada, membro do grupo de trabalho, não pode estar. O senhor deputado Alfredo Maia, do grupo parlamentar do PCP, não temos nenhuma indicação, mas vamos começando. Isto, há muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes não é fácil. Nós agradecemos à FENPROF não só ter aceitado e ter vindo, mas também com as nossas desculpas por, da outra vez, os meios técnicos não terem funcionado, porque já tentámos uma vez fazer esta audição. Depois disseram-me que, passado uns minutos, já estava a funcionar, mas depois já estava prejudicado o enquadramento. E, portanto, vamos fazer hoje. Muito obrigado pela vossa colaboração. Também já recebemos o contributo escrito, mas vamos também fazer esta audição tal como previsto. As regras são muito simples. A FENPROF tem uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Enfim, também não somos aqui excessivamente rigorosos, mas é uma indicação que costumamos tentar respeitar. Depois terá, no fim, uma intervenção também de 10 minutos para responder às questões que os senhores deputados coloquem. Cada grupo parlamentar terá 3 minutos para fazer os seus pedidos de esclarecimento. Nós lembramos que enviámos um conjunto de questões que pedíamos que tivessem em consideração, sabendo-se que nem a FENPROF nem os seus deputados estão obrigados a limitar-se às questões que pusemos e, obviamente, se é para ouvir aquilo que tenham para nos dizer. E, portanto, agradecendo de novo, dou a palavra e somos todos ouvidos. Ok. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores deputados presentes na audição e, em particular, o Presidente da Comissão, o professor o deputado... Não, o coordenador do Grupo de Trabalho, eu já sei que não está, é verdade, peço desculpa. Porfírio Silva, começando, obviamente, por agradecer a nossa presença aqui na Comissão, mesmo depois da entrega do documento que já reflete a posição sobre esta iniciativa legislativa de cidadãos, que visa valorizar o subsistema de ensino superior politécnico e sobre os projetos de lei do PCP e do Bloco que apontam no mesmo sentido. E, novamente, dado que é conhecido por esta Comissão a visão da FENPROF sobre estes dois aspectos em discussão, gostaríamos de aproveitar a audição para esclarecer algumas ideias. Bom dia. E reforçar outras. Nesse sentido, a FENPROF considera que a questão da valorização do ensino superior em Portugal e, em particular, do subsistema politécnico, carece de tratamento de outros temas que aqui não são considerados, não é? Tais como a precariedade laboral existente nos diferentes sistemas de ensino superior, a falta de reforço do financiamento das instituições de ensino superior para que estas possam funcionar de forma mais eficiente, a par com a avaliação quer do RGES, petição também entregue pela própria FENPROF, ou quer da revisão de estatutos de carreira docentes e alterações legislativas que dessas possam advir. Postas estas considerações, e especificamente sobre os dois temas em análise, a FENPROF é inequívoca no apoio a esta iniciativa legislativa de cidadãos, bem como aos projetos de lei, tanto quanto à outorga do doutoramento por parte dos politécnicos ou a alteração da designação dos institutos politécnicos para universidades politécnicas. Assim, vamos tentar responder agora às questões que nos colocaram, focando aspectos mais de pormenor. Portanto, eu iria ler as perguntas e dar a nossa resposta. E, portanto, a primeira pergunta que nos colocam é de que forma as alterações legislativas propostas contribuem ou prejudicam o aprofundamento do sistema binário, a coesão territorial e ou a ligação das instituições de ensino superior ao tecido social e económico. É uma pergunta. A preservação de um modelo binário é uma vantagem estratégica ou é relevante para o ensino superior no seu conjunto a médio e a longo prazo? Porquê?
Ora, a nossa resposta: não acreditamos que as alterações legislativas propostas tenham particular efeito no sistema binário, quer seja para o atenuar, quer seja para o aprofundar. O sistema do ensino superior português é já por si muito diversificado. Observem-se que existem universidades que integram politécnicos, doutoramento em parceria com instituições nacionais e estrangeiras, colaborações a nível de formação até com o setor privado e a ligação das instituições de ensino superior ao tecido social e económico, tirando os grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, já são feitas pelas características da própria instituição e não pelo subsistema a que pertencem, não é? Isto é o que acontece atualmente, isso já acontece. Mais ainda, para estas mudanças em análise, a FENPROF entende que não importa o debate sobre a manutenção ou não do sistema binário no ensino superior português. Contudo, não deixamos de dizer a nossa posição. O futuro deste sistema de ensino, sobre o futuro deste sistema de ensino, a FENPROF mantém a sua visão, que já foi amplamente divulgada, de que Portugal tem a ganhar com a implementação de um sistema de ensino superior único, diversificado, no qual todas as instituições sejam tratadas de forma igual pela tutela e que tenham liberdade para diferentes perfis, dependendo das suas áreas de conhecimento, região de influência e interesses. Essa é a nossa resposta à primeira pergunta que nos colocam. Face à segunda pergunta, a que impactos terão as alterações propostas na consolidação de identidades académicas distintas nos dois subsistemas de ensino superior? No cenário de aprovação das alterações legislativas propostas, devem as ofertas de graus académicos e diplomas ser diferenciadas consoante o subsistema? Se tanto as instituições politécnicas como as instituições universitárias organizarem cursos com docentes à atribuição de grau de doutor, devem os doutoramentos se tanto as instituições politécnicas como as instituições universitárias organizarem cursos com docentes à atribuição do grau de doutor, devem os doutoramentos ter as mesmas características nos dois subsistemas ou devem constituir uma oferta diferenciada e em que sentido? Ora, a nós parece-nos natural que a oferta formativa nos dois subsistemas seja diferenciada e que o subsistema politécnico procure ministrar doutoramentos mais aplicados, mais ligados ao tecido industrial e empresarial, onde as respectivas instituições se inserem. No entanto, nós não podemos deixar de dizer e de fazer notar que as universidades também já o fazem, não é? Doutoramentos aplicados, há muito tipo de doutoramentos, eles são diversificados, há doutoramentos em que se entrega 4 artigos e são doutoramento, há doutoramentos mais clássicos, há doutoramentos em grupo, multidisciplinar, portanto, essa diferença já existe. E, portanto, as universidades também estão a criar doutoramentos mais aplicados, porque o mercado assim o pede, e têm criado doutoramentos com este perfil. Por isso, acreditamos que estas alterações terão um impacto mais significativo no sistema politécnico, que finalmente verá ser reconhecida a sua capacidade científica e transferência de conhecimento em determinadas áreas, sem esta vir associada necessariamente ao sistema universitário ou apoios externos. É bem sabido que há forte potencial científico nas instituições politécnicas e que muitas vezes estas estão reféns do apoio das instituições universitárias nacionais ou estrangeiras. Sobre a captação de alunos, não nos parece que o sistema universitário venha a estar muito prejudicado futuro por causa da outorga de doutoramentos por parte dos politécnicos. Acreditamos que os perfis de estudantes definirão quem realizará doutoramentos e onde os vai realizar. Para a FENPROF, a outorga de doutoramento em qualquer subsistema deve estar, e sim é importante salientar, sujeita aos mesmos padrões de qualidade e regras. As regras para os doutoramentos a serem ministrados no novo enquadramento apenas devem variar da área de conhecimento e não com o tipo de subsistema a que pertencem. Por outro lado, a natureza das instituições de ensino superior já existentes irão de forma natural constituir essa oferta formativa diferenciada. A terceira pergunta,
Agora já sobre a questão da designação, quais as vantagens e desvantagens da alteração da designação dos institutos politécnicos? Em cenário de aprovação da alteração de nomenclatura, deve a atribuição da designação de universidades politécnicas ser automática para os institutos politécnicos? Deve a nova nomenclatura ser aprovada para uso em território nacional ou exclusivamente internacional? Ora, a FENPROF identifica alguns ganhos nesta alteração de designação. No panorama nacional, onde há bastante desconhecimento e confusão entre a população quanto à forma como é organizado o ensino superior, esta nova designação poderá ajudar a clarificar que o ensino superior politécnico, o ensino ministrado nas instituições politécnicas também é de nível superior, a par de combater algum preconceito e estigma social que ainda subsiste face ao ensino superior politécnico. No panorama internacional, acreditamos que esta mudança de designação também ajudará a clarificar o tipo de ensino ministrado pelas instituições politécnicas portuguesas, atendendo que a palavra politécnico pode ser usada para designar escolas de nível não superior em alguns países, e essa é uma queixa frequente por parte dos dirigentes das instituições de ensino superior, politécnicas, claro. Por fim, a FENPROF entende que se deve ser evitada a proliferação de designações e, num cenário de alteração de designação, ela tem que ser automática, não é? Não vamos estar aqui a fazer isto de forma gradual. Última pergunta, já numa reflexão de futuro do ensino superior, depois de uma fase de grande expansão do sistema, em que medida a existência de universidades e universidades politécnicas implicará, num cenário a 10 anos, modificações na rede das instituições de ensino superior? As alterações propostas suscitam a alteração futura da orgânica das instituições de ensino superior, dos seus recursos humanos ou outras? As alterações propostas suscitam a adaptação a alterações futuras de outras matérias, como diplomas conexos, quais? Quanto à evolução da rede do ensino superior em Portugal, nos próximos 10 anos, a FENPROF acredita que as alterações que se vierem a registar serão motivadas fundamentalmente pelas dinâmicas criadas pelas próprias instituições de ensino superior. Por esta razão, a FENPROF entende que nenhuma das duas medidas em análise vai ser um fator condicionante do desenvolvimento do sistema do ensino superior português. E a FENPROF termina recordando que, de facto, há um conjunto de questões, e nós sabemos que estão elencadas aqui, em questões em análise, no que respeita ao ensino superior em Portugal, e que estes debates, os debates relacionados com isto, devem iniciar-se, como está previsto, no quadro da próxima legislatura. No entanto, essas questões são complexas e são variadas, e estes dois aspectos, agora em discussão na Comissão, não podem estar reféns dessas revisões, que nós vamos saber que vão tardar e que vão demorar muito tempo, é o nosso entendimento. Portanto, para nós é urgente tomar estas medidas de valorização das instituições de ensino superior politécnicas, principalmente porque, na nossa opinião, são de uma cabal justiça. E termino assim a nossa intervenção. Não sei se me excedi no tempo. Muito obrigado, professora Ana Mendes. O tempo é aquele que está ali, mas temos aqui alguma tolerância também, porque não somos exatamente máquinas e não conseguimos regular o nosso cronómetro interno para o segundo, portanto, isso é perfeitamente natural. Muito obrigado pela sua apresentação. E agora passar a palavra aos grupos parlamentares que compõem este grupo parlamentar e que estão presentes, e começava pelo comentário do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, por favor. 3 minutos. Obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Representantes da FENPROF, Senhores Deputados, antes de mais gostava de agradecer o contributo que aqui nos trouxeram e que, aliás, vem na senda daquele que também tem sido o trabalho que temos feito neste mesmo grupo de trabalho. E, de facto, nós já tivemos a oportunidade de ouvir diferentes entidades com perspectivas muito diferentes, mas também entidades que representam diferentes faces daquele que é o sistema de ensino superior e ciência nacional, e também alguns dos intervenientes a nível internacional. E, de facto, há muitas das questões que aqui foram discutidas que já foram também abordadas, e por isso, naturalmente, que esta perspectiva mais abrangente sobre o sistema é naturalmente muito útil para o nosso trabalho. Mas, de facto, há uma questão muito relevante que deriva precisamente também da importância de ouvirmos as estruturas sindicais e representativas dos trabalhadores,
que tem que ver precisamente com a perspectiva futura que pode abrir a aprovação ou não destes diplomas. E, de facto, se nós tivermos a oportunidade de ter uma perspectiva mais alargada sobre o sistema, que naturalmente enriquece muito a nossa perspectiva e que vai muito para além de uma perspectiva corporativa, ou seja, uma perspectiva integrada daquilo que são os diplomas que nós temos em mãos, de facto nós podemos antever também aqui algumas dificuldades que nos foram trazidas também por outras estruturas sindicais, nomeadamente no que respeita aos estatutos das carreiras, nomeadamente o Estatuto da Carreira Docente Universitária e o Estatuto da Carreira Docente do Pessoal do Ensino Superior Politécnico. E, de facto, na intervenção que aqui tive a oportunidade de explanar, uma das questões que procuro focar foi de que, número um, estas alterações legislativas não têm qualquer impacto sobre o sistema, em termos daquela que é a sua natureza binária. Número dois, que estas alterações não têm impacto em outros diplomas, ou não terão um efeito dominó sobre outros diplomas. E, de facto, esta perspectiva é contestada por outros intervenientes do setor e, naturalmente, que também nos coloca uma interrogação muito natural, que tem que ver precisamente com esta questão muito material. As existentes diferenças entre o Estatuto da Carreira Docente, entre o ECPDESP e o ECDU, peço desculpa, é mais fácil através dos acrónimos, colocam, obviamente, diferenças muito materiais, nomeadamente ao nível das horas de lecionação. E a questão que gostava de colocar é se, número um, há uma concordância com esta divisão das carreiras como ela existe atualmente. Número dois, se há um assumir de que a FENPROF não tomará nenhuma iniciativa no sentido de unificação das carreiras num futuro próximo, com alteração ou sem alteração. Aliás, seriam dois cenários que gostava de colocar em cima da mesa também para percebermos melhor quais é que são também as ambições da FENPROF e também aquilo que podemos esperar no futuro naquela que é uma alteração legislativa que, pela sua importância, pelo menos pela importância que lhe estamos a atribuir, tem naturalmente também que ter em consideração aquelas que são as preocupações dos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar os restantes colegas e, naturalmente, agradecer a participação da professora Ana Isabel Mendes e do professor Viegas. Eu tenho um conjunto de 4 perguntas e a primeira pergunta prende-se com a diversidade do ensino superior. De um modo geral, vocês afirmaram aqui que o nosso sistema não tem falta de diversidade, mas todas as avaliações internacionais que conhecemos, nomeadamente a OCDE, apontam precisamente para esse como sendo provavelmente o maior defeito do nosso sistema de ensino superior. E, portanto, a primeira pergunta era se podiam tecer um comentário sobre isto, ou seja, porque esta diversidade entre a vossa posição e a posição das instituições internacionais e da avaliação internacional do nosso sistema de ensino. Naturalmente, vocês representam a FENPROF e, portanto, percebemos que as vossas opiniões estejam muito centradas na carreira dos docentes. É natural, não esperávamos outra coisa e, portanto, vou-me entrar agora na questão das carreiras. E, aproveitando a pergunta do meu colega, nomeadamente quanto à questão dos horários, vocês identificam também um dos maiores problemas do atual ensino superior, digamos, o subfinanciamento, e tem como consequência uma questão de precariedade. Ora bem, se nós não fizermos alguma adaptação a isto, não há o risco sério da precariedade, pelo menos nos primeiros anos, se agravar. É uma preocupação, porque se de facto, não havendo dinheiro e havendo vontade de as carreiras serem iguais, esse risco pode existir. E admitindo então que agora eu estou quase a admitir que as carreiras são iguais e quase que me atrevia a fazer ou seriam iguais no futuro, expressando melhor, quase que me atrevia a fazer uma última proposta que era, se é assim, porque é que o título de agregado também não pode ser dado também nos politécnicos? Isto não foi posto em cima da mesa, mas se isto vai nesta evolução, eu acho que só estamos a retardar um momento ou dois. Qual era a vossa posição quanto a isto? Mas a questão agora que se coloca também é esta. Se as carreiras ficam quase iguais,
isto tem algo positivo para os docentes, que é a mobilidade muito mais facilitada entre as várias instituições. Que, diga-se, também em abono da verdade, parece uma crítica, ou poderia responder a uma eventual crítica do nosso sistema de ensino superior, que é acusado muitas vezes de ser excessivamente endogâmico. E, portanto, isto poderia ser uma vantagem. A verdade é que também os nossos politécnicos nasceram de uma necessidade de distribuir por um país e promover uma certa coesão territorial. E nós sabemos que, genericamente, o país tem um problema de atratividade maior no litoral, menor no interior, com muito mais pujança económica, e a pujança económica sabemos quantas vezes está associada à pujança académica no litoral e menos no interior. Ou seja, esta facilidade de mobilidade não pode ser um potenciador de as instituições mais débeis e, embora estejamos a caminhar para um sistema teoricamente igual, e na prática não vai ser igual porque nós não somos todos iguais, não haverá o risco de debilitar bastante as instituições mais débeis do nosso sistema, sendo que, se agora elas têm alguma competitividade, é porque aparecem polos da excelência em algumas instituições do interior, mas com estas condições, estes docentes e investigadores da excelência possam ter a pretensão de se deslocar para uma instituição mais forte e, portanto, isto ainda debilita os mais fracos. Portanto, isto é... Como? São 5 minutos. Peço desculpa, estava a contar com os 5 minutos. Só uma última pergunta, então, para terminar. Creio que... Designação automática. Isto poderia ser, que é a vossa proposta, isto poderia ser feito contra a vontade de alguns politécnicos? Ou seja, algum politécnico que quisesse manter a sua marca, deveria mudar de marca automaticamente? Muito obrigado e peço desculpa, Sr. Coordenador. Obrigado, Sr. Deputado. Do nosso lado também há um pedido de desculpas, porque de facto a grelha que foi distribuída dizia 5 minutos, mas as regras que nós fixámos aqui no início é que audições singulares eram só 3 minutos para os grupos parlamentares, mas enfim, também não é mais importante que possamos dizer as coisas do que pouparmos os minutos, portanto também não é por causa disso que vamos ter um problema. O Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra, por favor. Obrigado. Falo de costas para o cronómetro. Como? Falo de costas para o cronómetro, depois logo giro. Eu faço-lhe sinal. Saudar todos, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, os Srs. Deputados e a FENPROF. Em primeiro lugar, para dizer que nós estamos aqui muito para ouvir e temos aprendido muito nesta comissão. Depois nós estamos no nível do ideal tipo, isto é, do mundo perfeito, de conceitos, é isso que estamos a discutir em termos de transição, porque a realidade é sempre outra coisa, isto é, nós não vamos fazer do ensino superior que tem tradição politécnica transformar na universidade, ao contrário, portanto, eles têm uma história, têm uma identidade, dificilmente se altera. E é um pouco nesse sentido que eu interpreto a ideia que aqui foi dita de que estas alterações não terão impacto. Portanto, no ensino superior. Mas como a FENPROF defende um sistema de ensino único, embora diversificado, como ficou aqui claro, a propósito disso, nós ontem no Porto estivemos a assistir a um conjunto de conferências sobre estas transições e gostaria de ouvir o comentário e deixar a propósito do que foi explicado sobre a evolução do Reino Unido. O que se explicou foi que o Reino Unido tinha universidades autónomas, ou eu diria absolutamente autónomas. Depois, a partir de 1966, eles criaram um sistema universitário e um politécnico. Portanto, fizeram um sistema binário. E, a partir de 92, avançaram para a unificação. E o que nos foi explicado é que essa transformação acabou por não ser vantajosa, num certo sentido, para os politécnicos. Por exemplo, provocou a erosão da ligação dos politécnicos ao localismo, ao ambiente local. O pluralismo que havia foi, de certa forma, minado pelo espírito universitário, ou de pendor mais académico. Portanto, eles falaram no enviesamento académico, do esvaziamento daquilo que é a força dos politécnicos, a ligação ao mundo profissional, às empresas, às dinâmicas locais. Portanto, esse é o caso foi referido do Reino Unido, portanto, gostaria de ouvir um comentário sobre isto, se não há o risco desta evolução no sentido da unificação, esvaziar aquilo que é a força dos politécnicos. Essa é uma questão. A outra questão, eu tenho que insistir também, é a questão das carreiras.
Portanto, nós estamos num tempo de asfixia financeira do ensino superior. Se a equiparação entre os politécnicos e as universidades se não vai agravar esse problema. Portanto, se não há esse risco. Ou seja, se a FENPROF vê a nível interno, no próprio ensino superior, a capacidade de encontrar formas de uma gestão financeira mais eficaz no ensino superior. Por exemplo, se há margem para revisões curriculares que criem uma melhor gestão financeira, se isso pode ou não acontecer no âmbito desta aproximação, ou também uma outra possibilidade, se há margem, se nós temos o vício de não olhar para sinergias entre o ensino público e o ensino privado, para ultrapassar um pouco esta asfixia financeira do ensino superior. Mas há uma questão em que eu tenho insistido, e é a última, que é esta. Este momento de aproximação, ou pelo menos desta discussão entre os politécnicos e as universidades, é uma oportunidade excelente de um debate epistemológico aprofundado. Porque as universidades definem, ou o ensino superior define-se pelo conhecimento, e nós abrimos aqui uma discussão sobre um conhecimento de natureza, embora isso tenha sido já aqui referido, de natureza mais teórica, ou académica, ou livresca, tradicional das universidades, e um conhecimento felizmente introduzido pelo ensino politécnico, mais prático, mais empírico, mais ligado a realidades concretas. Portanto, isto é um debate interno sobre o que é o conhecimento, que pode e deve, na minha perspectiva, ser aproveitado no atual contexto. Portanto, tenho que terminar, é a última nota que faço. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, caros colegas, senhores dirigentes da FENPROF. Cumprimentá-los especialmente e agradecer as vossas contribuições. Quem fala por último corre muitas vezes o risco de ter que repetir aspectos que já foram colocados, além dos convidados, por vezes pelos próprios colegas. Em todo caso, eu gostaria de insistir aqui em alguns aspectos. Desde logo, as alterações, os impactos que estas alterações em discussão significam em termos das carreiras dos professores, designadamente quanto à sua evolução, quer no sistema universitário, quer no sistema politécnico, em termos de horários, porque eles são a carga horária é bastante diferente, as próprias remunerações e sobretudo, o combate ao fenómeno da precariedade e até à multicontratação. Sobretudo em escolas do Politécnico, há muitos professores que estão contratados em múltiplas instituições com pequenos horários e há até dirigentes dessas instituições que encontram nisso uma vantagem muito grande. Nós calculamos que sim, do ponto de vista de quem dirige uma escola como se dirigisse outra coisa qualquer, isso será uma vantagem do nosso ponto de vista. O que é fundamental é fixar o corpo docente com as condições adequadas, com evolução de carreira garantida, com salários dignos. Creio que em relação a isso nós estaremos em desacordo. E gostaria também, a propósito, justamente, de saber a vossa opinião acerca, justamente, e creio que o meu colega do PSD já colocou esta questão, acerca das oportunidades de mobilidade dos docentes entre as escolas do Politécnico, as eventuais universidades politécnicas futuras e as universidades. Se encontram nisso uma vantagem. E, finalmente, uma questão que também importa aclarar, e conhecendo da FENPROF as escolas, desde do básico ao universitário, do vosso ponto de vista, que implicações e que necessidades identificam em termos de investimento no sistema, desde logo na capacidade, no reforço da capacidade da investigação,
Por outro lado, e insisto na tónica das carreiras e da fixação de docentes, e essencialmente também em relação àquelas instituições de ensino superior do sistema politécnico, que, como já aqui foi referido, por vezes têm um perfil mais débil, menos apoiado, até localizadas em territórios menos favorecidos e, portanto, com menor atratividade de estudantes, porventura capacidade de menor oferta de ensino. E disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Postas as questões, para a intervenção inicial, sim, recomeça a professora Ana Mendes. Nós vamos tentar dividir aqui entre muito os dois. Muito bem, façam como entender. E eu falo um bocadinho mais sobre a carreira e sobre as instituições e sobre a precariedade. Eu faço notar que a precariedade existe no sistema universitário como existe no Politécnico. E se formos analisar números, eu não sei se não estão em paralelo. Portanto, podemos não falar na carreira docente, então na de investigação sabemos que essa precariedade existe. E, portanto, estamos a falar de uma precariedade grande e que precisa de ser resolvida e devia ser uma preocupação de quem dirige resolver a questão da precariedade, porque estamos a falar de facto de trabalhadores. Relativamente aos estatutos de carreira, eu entendo as preocupações, mas quero começar por salientar, eu não acredito que vão aparecer centenas de doutoramentos se a outorga de doutoramentos por parte dos politécnicos passa a ser possível. Eu não acredito que de hoje para amanhã apareçam centenas de doutoramentos ministrados por instituições politécnicas. O número até, na minha opinião, e aqui não será tão grande, será um número reduzido que não deixa essas preocupações e, portanto, eu acho que tem que ser permitido às instituições politécnicas que têm condições para outorgar esses doutoramentos, só nas áreas em que têm condições, que os possam dar. Porque também todas as universidades não podem dar doutoramentos em todas as áreas, porque depende de critérios de avaliação que são claros. Portanto, esse perigo não existe. E ligar isto à questão dos estatutos de carreira, que é a nossa preocupação, sim, e sim temos essas preocupações. De facto, achamos que quando existe em cima da mesa um protocolo negocial em que, com o Ministério, entre nós e o Ministério, em que está já calendarizado quer a avaliação do RGES, quer a questão dos estatutos de carreira, há questões que têm que ser tratadas, e nomeadamente falam e bem das horas de lecionação, dos índices salariais, etc. E a FENPROF não pode deixar de concordar com isso, mas não entende, de facto, como é que isso está ligado com a questão de, especificamente, em algumas áreas, porque isso acontece também no caso universitário, ou seja, só em algumas áreas é que as instituições de ensino superior politécnicas poderão outorgar doutoramentos, não vai ser em todas, com certeza não será em medicina, não é? E, portanto, de facto não entendemos isso. Ainda sobre as carreiras, de facto nós defendemos uma convergência das carreiras, não uma carreira única, mas uma convergência. Elas de facto já são muito parecidas, elas são quase cópia uma da outra com pequenas modificações e acho que isso tem que ser avaliado. E talvez passasse assim questões mais gerais sobre, dar aqui a oportunidade ao meu colega para falar, o professor Miguel Viegas, também. Posso? Muito obrigado. Pronto, só reforçando aquilo que a minha colega estava a dizer, eu pergunto aos senhores deputados se sabem onde é que os alunos do Politécnico de Leiria, onde é que eles estão a fazer o seu doutoramento agora? Onde é que os doutorandos do Politécnico de Bragança, onde é que eles estão a fazer o seu doutoramento? Lá. Em Peniche. Em Trás-os-Montes. Depois, formalmente, tem que haver um orientador da universidade. Portanto, quer dizer, é preciso também perceber e conhecer a realidade. Okay? E, portanto, aqui estamos manifestamente numa situação em que a realidade impõe que se faça esta modificação, porque ela já existe de facto. A única diferença é que há uma formalidade que obriga a que haja uma outra instituição vizinha que, no fundo, rotule
um processo que já existe, no concreto, nos múltiplos centros de investigação de excelência que existem nas diversas instituições politécnicas que temos, ainda bem, a desempenhar um grande trabalho. Sobre a questão da comparação internacional, nós acompanhamos isso, mas eu creio que nós temos de ter muita cautela, porque são contextos diferentes. Portanto, o exemplo do Reino Unido é preciso circunstanciar e perceber que aquilo acontece num quadro de subfinanciamento, de cortes financeiros, empurrando as instituições para a sua mercantilização e, portanto, sem ter a ideia desse contexto e olhando só, é evidente que nós não desvalorizamos as outras experiências, mas delas devem ser naturalmente valorizadas e, sobretudo, devem ser relativizadas, peço desculpa, e devem ser analisadas à luz do contexto específico. Depois, em relação à mobilidade, eu acho que ela já existe e é evidente que na minha instituição, a Universidade de Aveiro, é talvez um bocadinho diferente na medida em que os politécnicos estão integrados, mas eu ainda esta semana, uma aluna minha, mestranda, foi arguída por um colega do Politécnico, que inclusive era especialista e, portanto, esta mobilidade já existe. Nós, no Departamento de Economia, vamos dar aulas ao ISCA e as nossas disciplinas de contabilidade são dadas por colegas e, portanto, eu julgo que esta é outra das questões, não é, em que a própria realidade impõe-se e, portanto, nós temos que estar atentos e, muitas vezes, eu creio que cabe ao legislador também ir dando conta e adaptando o quadro legislativo à própria evolução que decorre à nossa frente e que, no caso em concreto, aponta para uma direção aqui muito concreta e da mais elementar justiça. Depois, para acabar, aqui uma pequena entrada a pé juntos sobre os estatutos. Quer dizer, então agora que acordaram para os estatutos? Quer dizer, nós já sabemos desta injustiça, que é uma coisa que não é o fim do mundo, mas pronto, estamos a falar de 10 pontos na diferença do índice entre professor adjunto e professor auxiliar. Então, agora que de repente tornou-se um problema, e agora vem aqui, então, mas isto agora vai acartar custos? Quer dizer, vamos lá ver, quer dizer, eu julgo que, eu não percebi bem, mas dando a ideia que uma coisa pode condicionar a outra. Quer dizer, eu julgo que isto é um bocado de lamentar, e, portanto, separemos as coisas, uma vez que uma coisa não tem nada a ver com a outra, isto é, nem a criação desses diplomas vai obrigar a que estas injustiças sejam reparadas, mas também não vai eliminar a injustiça. Portanto, isto é absolutamente claro. A precariedade é a mesma coisa, ela vai continuar a existir, não depende, isto não vai resolver nem vai agravar, como é evidente, são coisas perfeitamente distintas e, portanto, nós, concordando naturalmente com as propostas, conforme a Ana Isabel disse, isto não retira a necessidade de repor uma injustiça que não tem nada a ver com o facto dos politécnicos darem ou não dar doutoramentos. É evidente que, na nossa opinião, devem dar, na prática já o fazem, simplesmente não assinam o papel. Agora, há um princípio que se mantém, isto é, nós aceitamos e compreendemos e valorizamos até que hajam funções diferenciadas em função dos politécnicos. Nós até, numa apreciação talvez um bocadinho mais pessoal, eu creio que muitas destas diferenças decorrem naturalmente da realidade em que cada instituição se insere, não é uma coisa por decreto. Okay? Mas aceite-se que haja uma diferenciação. Agora, esta diferenciação não pode desqualificar. Essa que é a questão. Portanto, esta ideia que não foi aqui afirmada, mas perpassa há um pouco, enfim, na opinião geral, é que, bom, então os politécnicos é mais ligado ao terreno, então como se isso justificasse uma desqualificação. Isso é que não pode acontecer de maneira nenhuma. E, portanto, é natural que hajam papéis diferentes do nosso ponto de vista, isto tem mais a ver com a realidade em que as instituições se movem, mas isto naturalmente não deve justificar diferenças de direitos. Não é? Portanto, uma coisa é o papel, as exigências, a qualidade, são princípios que naturalmente devem ser analisados. Outra coisa é, naturalmente, a igualdade perante o mesmo trabalho, que haja igualdade de direitos. E, portanto,
terminando, acompanhamos estas propostas, porque achamos que elas são justas e correspondem à evolução, enfim, do próprio fenómeno, daquilo que são hoje e daquilo que é hoje o papel dos politécnicos, e isto, naturalmente, também tem que ser acompanhado, nós não o podemos deixar de dizer, pela valorização daqueles que fizeram nas últimas décadas aquilo que são hoje os politécnicos, que são os seus trabalhadores, professores e investigadores. E, portanto, esta valorização, naturalmente, sendo um processo autónomo que não pode estar condicionado àquilo que estamos hoje a discutir, será naturalmente um aspecto pelo qual nós nos iremos, obviamente, empenhar. E disse. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecemos à professora Ana Isabel Mendes e ao professor Miguel Viegas, o contributo que nos trouxeram. Nós temos, no conjunto do grupo de trabalho e no conjunto dos grupos parlamentares representados no grupo de trabalho, digamos, modestamente, algum conhecimento da realidade do país nesta matéria, portanto, não é propriamente esse o ponto. O ponto é que nós entendemos no grupo de trabalho que as alterações propostas são alterações importantes para o sistema e, portanto, precisamos refletir sobre todas as implicações, sobre todos os aspectos e, portanto, é nesse sentido e não há soluções simples para problemas importantes. E, portanto, é nesse sentido que os diferentes pontos de vista que são carreados para este grupo de trabalho e que depois serão transmitidos à Comissão são contributos importantes para a nossa reflexão e para não nos esquecermos de nenhum aspecto das coisas que estão em cima da mesa para decidir, porque essa é a nossa responsabilidade e se falharmos nessa ponderação não merecemos o salário que recebemos dos portugueses. Portanto, agradeço à FENPROF a contribuição que trouxe a este grupo de trabalho e à Comissão Parlamentar e agora pedi aos seus deputados que ficassem mais 5 minutinhos porque há matérias de organização dos nossos trabalhos que gostava de conversar convosco. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Sabemos que a FENPROF está sempre disponível a vir contribuir com o seu ponto de vista. Okay, muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, nós temos